Você com certeza já passou por essa situação várias vezes. Sabe quando você abre o Instagram, o WhatsApp, sem nem perceber que abriu, aí quando você se dá conta, você pensa, o que eu tô fazendo aqui? Sabe qual que é o nome disso? Hábito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hábito nada mais é do que a automatização de um determinado comportamento. E eu não sou neurocientista, então não vou te explicar a fundo o que é, mas eu vou te falar algumas coisas que eu sei e como que isso impactou muito na minha vida e na minha rotina. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair pelo menos com vontade de ter alguns hábitos instalados, tá? Como eu falei, hábito é a automatização de um determinado comportamento. Então, por que o nosso cérebro automatiza comportamentos? Para que a vida dele se torne muito mais fácil. Porque quando um comportamento é automatizado, se você for parar para pensar no significado da palavra automatizado, é gastar menos energia, é gastar menos recursos para poder executar uma determinada tarefa. Então, nosso cérebro, para poder gastar mais energia, ele automatiza comportamentos que são repetidos aí no nosso dia a dia. E nessa onda de hábitos, uma pesquisadora analisou que mais ou menos 50% do nosso dia a dia é composto por hábitos. Então, mais ou menos 50% das coisas que nós fazemos durante o dia é apenas uma automatização daquilo que nós fazemos. Porque é muito mais fácil quando nós não precisamos gastar energia cerebral com tarefas rotineiras, por exemplo. Você não para poder pensar em como escovar dente. Você simplesmente vai lá e faz. Lógico que quando você é criança e está instalando esse hábito de escovar os dentes, é um pouco mais difícil, né? A criança não gosta e tal. Mas quando você já está na vida adulta, você vai ver que, cara, você faz e pronto. No nosso cérebro, esses circuitos e no estriado dorsal, eu acredito, forma-se o chamado hábito, que é ali a programação. Lá tem a programação de, olha, quando eu soltar esse gatilho, quando ela fazer isso aqui, ela vai fazer aquilo. O hábito de escovar dentes, por exemplo. Então tem pessoas que sempre que sair, elas vão escovar dente. Então, o simples mecanismo de vou sair, então ela vai até o banheiro, pega a escova de dente, passa a pasta de dente e vem com os movimentos. Quando você se acostuma a fazer os movimentos certos, pela quantidade de tempo correta, você vai lá, e pronto, você escovou os seus dentes sem nem pensar no que você está fazendo. Os dentes você recomenda, escova tantas vezes aqui, tantas vezes aqui. Você não é todas as vezes que você vai pensar 20, pronto. Porque ao longo do tempo isso vai se tornando automático. Então você vai, escovou, deu 20 e você nem sabe se deu 20, mas também você não vai ficar contando. Até porque todas as vezes, se você for contar 20 vezes e se lembrar disso, de contar, vai se tornar uma tarefa maçante. E no longo prazo você não vai conseguir sustentar isso. E é justamente essa a proposta do hábito, tornar a nossa vida mais fácil. E por isso que nós temos que ter bons hábitos e nos esforçarmos para poder estabelecermos esses bons hábitos, para que ao longo da nossa vida nós não sentimos tanta dificuldade em determinadas coisas que vai gerar ali uma longevidade, mais saúde, mais bem-estar para nós, como alimentação saudável. Inicialmente, para quem não está acostumado, vai ser muito difícil ali comer uma salada todos os dias. Mas quando aquilo se torna um hábito para você, você automaticamente vai fazer isso ao longo da vida sem que aquilo já demande muito esforço. Cá entre nós, né, gente? Chocolate nunca vai ter o mesmo gosto de um alface. Mas ao longo dos tempos, o alface vai se tornando ok para você e você consegue comer sem morrer, que inicialmente parece que é isso que as pessoas sentem. Aí você deve estar se perguntando, Ana, como que eu formo um hábito? Quanto tempo? Tem aí, disseram aí por aí, tem um mito, até vários neurocientistas vão dizer e afirmar que é um mito. Você não consegue instalar um hábito em apenas 21 dias. Existem diferentes tipos de comportamento e existem diferentes graus de dificuldades. E teve algumas cientistas que fizeram umas pesquisas com pessoas desde o ato de adicionar e beber mais água no dia a dia até fazer atividade física.
São níveis totalmente diferentes de dificuldades. Você ir lá, se exercitar, ter isso como um hábito, é muito diferente de você beber água a quantidade ideal todos os dias. Então, existem graus de dificuldades diferentes. Então, elas analisaram ali e elas viram que um hábito demora a ser formado entre 18 dias a 254, dependendo da pessoa e dependendo do hábito. Então, ali na média de todo mundo, eles tiveram um númerozinho mágico que é 66 dias. Talvez nós gastemos 66 dias para poder pegar um hábito de leitura, por exemplo, que é muito difícil nos tempos atuais você parar e focar apenas ali no momento em que você está lendo, porque é uma atividade ativa e você precisa prestar atenção, você não está passivo. É uma atividade um pouco difícil para muitas pessoas. Então talvez você leve 66 dias, mas isso vai depender de quê? De como você observa a recompensa daquele hábito. Uma pesquisadora observou que as pessoas que tiveram um menor grau de dificuldade em implantar um hábito foram aquelas que tiveram uma noção de recompensa dos hábitos muito maior do que as outras pessoas. Por isso que existe ali também a motivação. Vou falar daqui a pouco os princípios que nós precisamos ter na hora de estabelecer um hábito. A pesquisadora observou que as pessoas que tiveram assim uma noção de esse hábito vai me trazer benefícios no longo prazo, esse hábito vai gerar mais saúde para mim, se eu ler mais, eu vou desenvolver a minha mente, então se eu fazer uma atividade mental vai dificultar o processo de eu ter Alzheimer, se eu praticar atividade física, isso vai me ajudar no longo prazo a ter uma melhor saúde, assim como a alimentação, assim como o sono. Então, pessoas que observaram benefícios e que tiveram uma recompensa maior, e recompensa que eu falo, gente, é aqui no nosso cérebro. Recompensa de ter uma noção de isso vai me gerar mais benefícios. E essas pessoas que tiveram essa noção de recompensa maior, elas tiveram mais facilidade na hora de estabelecer esse hábito. Com isso, o que nós precisamos para poder estabelecer um hábito? Eu vou contar aqui das minhas experiências. Você pega aí para poder aplicar na sua vida de forma que você gostaria. Eu nunca li aquele livro Hábitos Atômicos, mas pela minha vivência e pelo que eu tenho de informações, de conhecimento, enquanto eu pensava sobre o tema desse vídeo, eu estava pensando, o que a gente precisa para poder estabelecer um hábito? Aí eu fui anotando, meio que bateu com o que o autor fala nos livros Hábitos Atômicos. Eu achei isso muito legal, então quer dizer que existe meio que um padrão. Os princípios que você precisa ter para poder formar um hábito. O primeiro, obviamente, é a repetição. Um comportamento, para ele poder ser automatizado e virar um hábito, ele precisa ser repetido. E repetido com uma determinada frequência. Ao longo da sua vida, por exemplo, se você tem um hábito de ir à igreja, você vai apenas uma vez na semana, por exemplo. Depois de alguns anos, aquilo se transformou em um hábito e quando você não vai, por exemplo, no domingo, você sente falta. Então, observando isso, quanto mais espaçados for os comportamentos, mais difícil é daquilo se transformar em um hábito. E quanto menos espaçado, mais fácil é de estabelecer. Por exemplo, se você quer beber mais água durante o seu dia, não adianta você beber hoje, você se esforçar só daqui 5 dias de novo. Você precisa ali todos os dias se esforçar para beber a quantidade de água necessária. Alguns hábitos vão se repetir com uma periodicidade um pouco diferente. Alguns hábitos vão ser todos os dias, outros vão ser um dia sim, um dia não, outros vão ser daqui 3 dias, mas independente de qual seja, precisa haver uma frequência e repetição. Segundo você precisa ter uma meta, um objetivo. O que é isso? Por exemplo, vou beber mais água. Mas quanto? É muito subjetivo. Então você não sabe, você não tem a medição de quanto água que você bebe hoje. Então você, vou só beber mais água. Você não sabe quanto mais água. Você precisa estabelecer uma meta. Ali, alguns nutricionistas, os médicos vão dizer que uma média, mais ou menos, para a população geral, seria de uns 2,5 litros a 3 litros, que é considerado, assim, bom. Então, se você bebe 1,5 litro, seu corpo está clamando por mais líquido, mas você não está dando ele. Então, você bebe 1,5 litro hoje, minha meta agora vai ser
2,5 litros todos os dias. Então, como você vai fazer isso? Eu diria que essa é uma outra forma de você estabelecer um hábito, você ter um cronograma de, tipo assim, de como você vai fazer isso. Talvez ali com a garrafinha de água, você precisa andar com essa garrafinha de água para poder beber mais água durante o seu dia. Ao longo do seu dia, você precisa comprar uma garrafinha que comporte mais água. E você vai metrificando ali. É 2,5 litros de água, então você precisa beber 5 garrafinhas, encher 5 vezes a sua garrafinha de 500 ml, encher 2 vezes a sua garrafinha de 1 litro. Aí você decide como você vai fazer. E a outra coisa, a última agora, que você precisa para poder estabelecer um hábito, é ter uma recompensa. E os neurocientistas também vão dizer que na formação do hábito, para poder gerar essa repetição, você precisa ter em mente a recompensa daquilo. Muitas vezes, nós estamos acostumados apenas com a noção de recompensa imediata. Por exemplo, por que você abre o WhatsApp e você nem vê? Porque o gatilho dele vibrar, seu telefone vibrar, fazer o barulho, não chegou notificação, uma mensagem nova, você vai lá e vê a mensagem nova. Isso gerou um ciclo de comportamento no seu cérebro que vai gerar sempre que o celular vibra, você quer olhar para poder ver a mensagem nova. Essa recompensa de ver a mensagem nova que chegou funciona da mesma coisa nas outras áreas, só que você vai precisar de um pouco mais de esforço para poder entender e focar no longo prazo, porque alguns hábitos vão demorar mesmo 60 dias para poder ser compostos. Para imaginar a recompensa, você precisa de quê? Motivação. E a motivação, ela é um motivo para você estar estabelecendo aquele comportamento todos os dias. O motivo é: eu quero melhorar o meu físico, eu vou na academia, vou repetir esse comportamento. Então você sempre vai se lembrar, a recompensa vai vir lá na frente. Eu quero melhorar a minha saúde, então vou me alimentar melhor. Então você vai repetindo aquilo. Então, para formar um hábito, você precisa de repetição, uma meta, um objetivo, um cronograma, uma forma de como você vai fazer isso e observar uma recompensa e uma motivação para você conseguir formar esse hábito. Então lembre-se, um hábito ele vai demorar um pouco para poder ser estabelecido. Pense no longo prazo. Pense em trabalhar para o longo prazo, porque assim você vai colher muitos frutos e muitos benefícios de você ter estabelecido os hábitos saudáveis, de você ter estabelecido determinados tipos de comportamento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, se inscreva nesse canal e deixe seu like e até mais.